proteção de Deus. Deus já está nos protegendo, mas muitas vezes o que nós precisamos entender é que existem comunicações de Deus, que coisas que Deus vai falar, que também vai ser para o nosso livramento. Deus, no seu poder ilimitado, limitou o seu poder através do poder, pelo poder da oração. E tem coisas que Deus já tem feito na nossa vida, mas Jesus, sendo Jesus, orou. E nós também precisamos orar. Nós precisamos continuar também em comunhão com Deus. Ter uma comunhão com Deus. E Deus estava me dizendo algo sobre isso. Os livramentos que acontecem através da comunhão, através do relacionamento que nós temos com Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando dias estranhos, que estão passando dias difíceis emocionalmente. E eu quero orar, seja bem-vindo você que está chegando, por proteção de Deus, sabe? E, olha lá, testei aqui com vocês, olha lá. E eu quero orar pela proteção espiritual, pela proteção nas emoções, pela proteção também no corpo físico e pela proteção também nos relacionamentos e também pela proteção de Deus também na área financeira. Então, eu queria tocar aqui, nessa questão da área financeira, porque é uma área que nós precisamos ter entendimento. Sabe, Jeremias 29, versículo 11, diz: eu sei os planos, eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Uma outra versão ainda mais tradicional diz que eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa palavra paz aqui quer dizer o shalom de Deus. É uma paz completa de Deus, sabe? E a paz vai voltar a reinar na vida de algumas pessoas aqui. E a paz na vida de alguns aqui vai crescer. Sabe? Deus quer uma proteção. Eu vi o Senhor dizendo, Deus quer liberar uma proteção aqui, porque a incredulidade traz uma falta de proteção. Você está vendo? E por algum momento alguém disse uma palavra. Por algum momento alguém disse uma palavra. E através daquela palavra você não percebeu, mas aquilo demonstrou uma incredulidade. E agora o inimigo estava tentando te atacar, mas Deus te traz aqui para dizer, estou liberando um anjo. Ó, eu vi o Senhor dizendo que Ele está liberando o anjo do Senhor. Deus está liberando um anjo aí. Deus está liberando um anjo para te proteger. Lá no livro de Salmo 91, creio que é versículo 8, versículo 9, né? Versículo 11. Porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. E Deus está, sabe, Deus está vindo com uma proteção de anjos sobre você, sobre a sua vida. Sabe, quando você vive momentos estranhos, você tem que verificar se você não falou algo errado. Ou se você até está fazendo algo errado também. Se você está fazendo algo errado, então isso abre um espaço para ataques espirituais. Agora, por causa também do que Deus está te usando, né, o mal também pode atacar. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. 1 João, eu vou citar aqui, 1 João capítulo 4, versículo 4 também, diz que, filhinhos, vocês são de Deus. Eu já falei esses dias, mas vou repetir e nós vamos orar. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram o maligno, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eu vi o Senhor dizendo muito aqui sobre uma incredulidade
que está causando uma falta de esperança, sabe? Quando Deus te revela uma palavra, você precisa crer no que Deus falou, sabe? Em alguns momentos, Deus pode fazer algo na sua vida através da unção de alguém. Deus pode fazer algo na sua vida através do ato soberano dele. Mas em todos os momentos, Deus quer que você entenda que Ele quer que você viva por fé. Ele quer que você viva por fé. E quem vive por fé, sabe, está ouvindo de Deus, está ouvindo a coisa certa. E ao ouvir a coisa certa, está falando a coisa certa. Ou ouve, fala e faz a coisa certa. Porque essas coisas estão alinhadas. As palavras são espirituais. Deus está dando um grande livramento para alguém que está aqui. Por quê? É necessário uma vigilância no que você está ouvindo, no que você está falando e no que você está fazendo, para não ser atacado pelo mal, para não abrir espaço para o mal te atacar. Mas você que está aqui, você é protegido, você é protegida por Deus. E só de você estar aqui nessa oração já é um sinal que Deus já está destruindo e derrotando todo espírito opressor, todo espírito de oposição, sabe? Todo espírito de oposição está sendo destruído contra a sua vida. E Deus me deu uma palavra aqui, literalmente uma palavra. A palavra é mostrarei. Lá em Salmo 91, versículo 16, diz saciá-lo-ei com longevidade, vida longa lhe darei, né? E lhe mostrarei a minha salvação. Essa palavra mostrarei, ó, ela diz sobre inspecionar, perceber, ela fala sobre ver ou ter uma visão, sabe? E no contexto bíblico, nós vamos ver que vai mais do que uma percepção visual. Sabe o que Deus está me falando aqui? Deus vai abrir a visão espiritual. Deus vai abrir a sua visão espiritual. Não começa a enxergar as coisas só naturais. A Bíblia diz que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Sabe? Deus precisa abrir os nossos olhos espirituais. E através da comunhão com Ele, nós vamos manter esses olhos espirituais abertos. Quando a Bíblia fala sobre ver, muitas vezes está relacionado a algo espiritual, a uma revelação de Deus, a uma capacidade de discernimento espiritual, né? Quando Jesus diz, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus, ele está falando de algo espiritual. Quando a Bíblia está falando sobre uma visão espiritual, ela está falando de uma intimidade, de uma compreensão profunda com Deus, né? Então, na perspectiva bíblica, né? A visão, ela não se limita aos olhos físicos, mas ela envolve um entendimento espiritual, uma conexão, uma comunhão com Deus. E sabe o que Deus estava falando para mim? Nós precisamos manter os nossos olhos espirituais abertos. E eu declaro espírito de sabedoria e revelação. Eu declaro sua visão espiritual aberta. Tem gente, sabe, que enxerga as situações da vida só de uma maneira natural. E aí começa a ter uma ambição, começa a ter uma concupiscência dos olhos, começa a querer algo que não é de Deus para ela, algo que não é de Deus para ele, sendo que Deus tem coisas especiais, Deus tem coisas extraordinárias para você. Então, é o momento de você abrir a sua visão espiritual, Eu sei que eu vinha citando com vocês, mas lá no jardim do Éden, sabe? Deus criou um jardim e colocou o homem. Lá tinha todo tipo de árvore boa, de árvore frutífera. E o homem colocou a visão, a mulher, né? Naquele momento, ela foi guiada pela vista e se deu mal. Você está vendo? Então, o que acontece hoje? Nós não podemos ser guiados pela vista, mas nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. A paixão dos olhos foi a causa do pecado de Eva. Sabe? A paixão dos olhos. Ela sabe o que é uma ambição? Ambição é você querer algo, né? Ambição egoísta ou uma ambição egoísta, ela é você querer algo que não é de Deus para você. Tem uma boa ambição. Qual que é uma boa ambição? É você querer o que Deus quer para você. Ambição por si só não é pecado, mas você tem que querer o que Deus quer. Você precisa colocar sua força, seu ímpeto para cumprir o querer de Deus, para fazer a vontade de Deus. Agora, quando a ambição se torna egoísta, ela se torna um pecado.
Sabe? E o que Deus está falando aí com você? Não coloque os olhos no que não é de Deus para você. Deus já te revelou que algo é para você. Se algo é para você, então é para você. Se algo não é seu, então não é seu. Se a promessa é para o outro, é para o outro. Se a promessa é para você, é para você. Se a promessa é para você. Sabe, as pessoas sempre querem ser o primeiro, né? Sabe? Você gosta da história de José? Você acha que o que aconteceu com ele foi extraordinário? A Bíblia diz que Deus era com José e o abençoou. Sabe, José não era o primeiro. Não. Daniel, você gosta da história de Daniel? Lá em Ezequiel cita 3 homens justos na Bíblia. Um deles é Daniel. Sabe, Daniel também não foi o primeiro. Sabe? Mas o que eu vejo em comum com José e Daniel? Sabe? Mesmo sendo o segundo, mesmo não sendo o primeiro, eles cumpriram o propósito de Deus, o plano de Deus para eles. Sabe? E eles tinham visão espiritual aberta. O que Deus está falando aqui com você? Abra a sua visão espiritual e comece a enxergar as suas batalhas também de maneira espiritual. Eu não estou falando sobre espiritualizar. Não é isso que eu estou falando. Você também deve discernir, né, se algo ali é diretamente espiritual ou não. Por exemplo, às vezes é necessidade de uma sabedoria. Às vezes nós temos falta de sabedoria, nós vamos orar e Deus vai dar. Ou às vezes já tem uma sabedoria que está adormecida dentro de nós, que nós precisamos usar. Deixa eu dar um exemplo prático. Tem pessoas que, por exemplo, eles estão passando por alguma questão emocional. E ali, por exemplo, quando alguém está agindo de determinada forma, às vezes eu analiso. Às vezes ele está passando uma questão emocional. Então, eu tenho que analisar isso, né? Às vezes a pessoa está querendo te atacar, por exemplo, mas é porque ela está passando uma questão emocional. Então, você já vai agir de uma maneira diferente. Você vai ter uma compaixão ali, em todos os casos, compaixão, mas você vai agir diferente. Agora, tem questões, né? Tem questões que são ataques também diretos espirituais. E como eu vou saber resolver isso? Se você tiver comunhão com Deus, Deus vai te dar sabedoria e Deus vai te levar a agir de uma forma correta em cada situação. Se você ama Deus, até um aparente mal, Deus vai usar para te abençoar. Sabe? Se você prioriza a presença de Deus de verdade, se você tem intimidade com Deus, até uma maldição, Deus pode transformar em bênção. Mas porque as pessoas muitas vezes, você que está aqui não, Deus está te chamando para algo diferente. Mas as pessoas às vezes não têm visão espiritual. E elas começam a ambicionar algo que Deus não tem para elas. Ou elas não vigiam nas palavras que falam. Elas não vigiam no que estão fazendo. E abrem espaço para ataques espirituais. Se você for enfrentar um ataque espiritual, eu não desejo isso para ninguém, né? Não desejo isso para ninguém. Mas só de você ser usado por Deus, já vai ter algum ataque. Mas ali também vai ter a proteção de Deus. Sabe? Deus não ia te pedir para servir a Ele e te deixar desprotegido. Marcos capítulo 16, diz algo aqui extraordinário. Nós vamos orar. Estou falando da visão espiritual e da proteção de Deus. Nós vamos orar. Por que eu estou falando isso? Porque Deus está falando aqui com alguém. Então abra sua visão espiritual e toma cuidado na sua maneira de agir. Por quê? Porque o mundo espiritual é real, não é brincadeira. Mas se você está em Deus, você está protegido. Então abra sua visão espiritual. Abra sua visão espiritual para não ficar vulnerável também no mundo espiritual, desejando como o mundo quer, ou querendo, sabe, viver algo que não é para você, ou viver até algum pecado, sabe? E abra sua visão espiritual. Jesus disse assim, ó: estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Olha lá, vamos orar. Vamos orar. Ó, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Então, tem uma proteção de Deus. Olha lá. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. Olha o que está vindo para mim aqui, ó, Lucas 10, 19. Olha lá. Ó, pisarão, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada
vos fará dano algum. Então, tem uma proteção de Deus sobre nós. Então você precisa abrir essa visão espiritual, saber que tem proteção sobre você e vigiar nos pensamentos, vigiar nas palavras e vigiar nas ações. Você está vendo? Então eu quero orar. Eu queria agora que você colocasse o seu pedido de oração, porque Deus está abrindo a visão espiritual. Se você está ambicionando algo que não é de Deus para você, Deus vai arrancar isso do seu coração agora. E Deus vai colocar uma boa ambição. Qual que seria uma boa ambição? Você desejar o que Deus tem para você. Porque Deus tem algo para você. As pessoas estão ambicionando o que Deus tem para o outro e assim, sem perceber, estão abrindo mão do que Deus tem para elas. Sabe? A melhor coisa que você pode fazer é viver o que Deus tem para você. Você está vendo? Você está vendo? Olha aí, é uma oração estilo livre, mas é que Deus está falando com alguém. Sabe? Deus está falando aqui com alguém. Abra a sua visão espiritual. Abra a sua visão espiritual para saber discernir os pensamentos, as palavras e as ações, sabe? Agora, a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido, né? Então, se você tiver intimidade com Deus, você vai ouvir de Deus. Agora, quando a visão de alguém é prejudicada, Deus está confirmando algo. Deus acabou de confirmar que está aqui nessa live. Deus acabou de me... Eu sei que Ele está sempre aqui, mas hoje Ele precisou confirmar. Talvez por algo aqui que Deus está falando, né? Às vezes eu sei o que Deus está falando, às vezes eu também não sei, né? Mas Deus tem uma proteção aqui para alguém, sabe? Se tem alguém ambicionando, se tem alguém aqui ambicionando algo que não é para você, isso é uma ambição só egoísta, porque se você está ambicionando algo que não é para você, isso não vai contribuir com o propósito de Deus. Deixa eu explicar. Nós vamos orar. Agora escuta bem. Ambição egoísta, o que é isso? É algo que só vai beneficiar você, mas não vai beneficiar o reino de Deus. Por quê? É algo que Deus não tem para você, que Deus não te chamou para fazer. Agora, o que é uma boa ambição? É você viver o que Deus tem para a sua vida. Se você viver o que Deus tem para a sua vida, sabe, você vai ser abençoado, mas as pessoas também vão ser grandemente abençoadas. Ah, mas o que eu estou fazendo aqui, as pessoas estão sendo abençoadas. Mas se não é o que Deus te chamou, vai ser abençoadas, vão ser tocadas com limitação. Você está vendo? Agora, quando você vive o que Deus tem para você, não só você é abençoado, mas principalmente as pessoas que estão recebendo através de você também são abençoadas. E Deus está falando, eu tenho algo na sua vida. Deus está falando, eu tenho uma unção para você. Eu tenho uma história para você. Sabe? Eu vou falar de novo. José não era o primeiro. Daniel não era o primeiro. Mas eles estavam vivendo o que Deus tinha para eles. Sabe? Todo mundo hoje em dia quer ser o primeiro. E Deus está falando, quem quer viver o meu propósito? Sabe? Todo mundo está querendo ser o primeiro. Mas Deus está falando, quem vai se render? Todo mundo quer ser o primeiro. Mas Deus vai estar falando, quem é que vai deixar eu no comando? De verdade. Porque falar que Deus está no comando é fácil, né? Falar que Deus está no comando é fácil. E se Deus falar para você, eu quero que você seja o segundo, o terceiro, o 10º, o 50º. Se Deus falar isso para você, você vai aceitar também? Você vai falar, não, eu quero ter que ser o primeiro, sabe? Se Deus te chamou para ser o primeiro, seja o primeiro. Se Deus chamou para ser o primeiro, seja o primeiro. Se Deus te chamou para ser o segundo ou o terceiro, Deus está falando. Você está ouvindo? E olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. A proteção de Deus vai te livrar. A proteção de Deus vai te livrar de ambição egoísta hoje, de pensamentos, de palavras e de ações que estão fora da vontade de Deus para a sua vida, né? Porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Entendi. Eu vou falar. Ó, olha que Deus está confirmando aqui nessa live. Ó, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Eu vou falar. Fica em paz. Tem alguém aqui nessa live que tem alguém ambicionando o que Deus tem para você. Agora que eu já dei uma puxada de orelha boa de vocês aí com sabedoria, né? Agora que eu dei a correção, eu vou falar. Tem alguém aqui que está ambicionando algo que é para você. Isso é ambição egoísta. Mas Deus está falando que está agindo.
Ó, Deus está falando que está movimentando. E Ele vai te defender. E Ele vai agir. Você está vendo? E você permanece em oração que Ele vai dar sabedoria. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Olha como o poder de Deus está tocando alguém aqui, ó. Estou sentindo o poder de Deus. Giovana Pires, depois pega do começo. Deus tem uma proteção e Deus está abrindo visão espiritual. Sabe? Deus tem proteção e Ele está abrindo visão espiritual. O que vai agir isso? O que vai influenciar isso na prática? Essa proteção e essa visão espiritual? Você vai enxergar as coisas espiritualmente. Sabe? Você pode olhar um homem, uma mulher sendo usada por Deus, ou estando em determinada posição, mas não olhe com o olhar natural. Tem gente que olha a roupa da pessoa que está lá, olha a postura, olha as conquistas no mundo físico, né? Quer dizer, só olha o natural, né? Mas Deus nos chamou para andar por fé, Deus nos chamou para andar por uma visão, sabe? Uma visão espiritual. É o que Deus revelou para você? Então você pode sim até se inspirar, sabe? Por um tempo, ok, mas tem até que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque você tem que viver o que Deus tem com você. É claro que Deus também na terra levanta pessoas parecidas, chamados, propósitos parecidos, ministérios parecidos. Por exemplo, algumas pessoas vêm me falando nos últimos tempos que tem pessoas que tiveram, né, experiências, ou até a Noemi está aqui, é a Nonato, não é Medeiros, olha lá. Tem pessoas que tiveram experiências parecidas com algumas que eu tive. Por quê? Porque tem a ver com propósitos de Deus, né? Tem a ver com o propósito de Deus. Mas a melhor pessoa para você ser é ser quem você é em Jesus. Você está vendo? Você não vai funcionar se você estiver querendo ser outra pessoa. Não, Deus não precisa de outra pessoa. Deus já levantou aquela outra pessoa. Deus precisa que você seja você. Que oração da madrugada Deus está falando? Deus precisa que você seja você. Você sabe? Mesmo que você está fluindo numa unção parecida, Deus precisa que você seja você. Aí vou dizer o quê? Vou dizer que pode até quem não tem discernimento, eu falar, você é orgulhoso. Você quer ser, né? Quer ser você. Não é isso não. Tô querendo ser quem Deus quer que eu seja. Tem isso na Bíblia? Vou dar uma base bíblica aqui para você. Livro de Romanos capítulo 12. Livro de Romanos, vamos orar. Você vai ver o que Deus vai fazer aqui ainda hoje. Romanos capítulo 12, versículo 3. Olha lá. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Escute bem, você pensar ser mais do que você é pecado. Mas você também pensar ser menos de quem você é, também não está certo, também é pecado. Porque Deus te criou para ser alguém, e você precisa ser quem Deus te criou para ser. Você está vendo? E Deus criou você para algo especial. Deus está despertando a identidade de alguém aqui. Deus está falando, eu tenho algo com você. E eu estou dando proteção para você. Eu estou destruindo a obra das trevas que estava contra a sua vida. Que alguém não vigiou nas palavras. Alguém não estava vigiando os pensamentos do inimigo, lançando coisa mal aí na sua cabeça. Ou opressão, ou estratégias do inimigo. E Deus está falando aí com você. Que Ele está destruindo todo o mal contra a sua vida agora. Sabe, eu não brinco de falar isso aqui não. Ele está destruindo todo o mal agora. Em nome de Jesus. E Ele está falando aí. Ó, eu estou te protegendo. Estou destruindo todo o mal contra a sua vida. Estou liberando proteção sobre cada área da sua vida, inclusive a financeira. Porque alguém aqui, eu vou falar, alguém aqui errou o alvo. Não é todos não. Alguém errou o alvo. E o inimigo ia atacar as finanças. Eu vou falar. Por que você acha que eu citei de finanças logo no começo? Isso para mim não é vantagem. Porque quando eu falo de finanças no começo, tem gente que não teve um entendimento, né? E aí não vai nem querer receber a oração, né? Porque tem muita limitação nesse sentido, não entendeu o lugar que isso ocupa. Ok. E aí o que acontece? Alguém não vigiou. Alguém falou que não deveria. Alguém fez uma estratégia. Mas Deus está falando, estou destruindo.
E estou cancelando todo o mal contra a sua vida, liberando a minha bênção. E as suas finanças vão continuar avançando, vai prosperar, vai continuar crescendo, vai continuar Deus vai continuar protegendo. Escuta bem o que eu vou falar agora. Escuta bem. Vou repetir o que eu falei aqui, ó. E Deus está abrindo visão espiritual. Sabe? Não olhe alguém que aparentemente tem uma vida boa e queira falar assim, eu quero fazer isso e isso aqui para viver a vida igual a ela. Não. Não. Você tem que ir para o joelho. Tem que ir para o joelho e orar. Tem que passar tempo com Deus. Sabe, você quer mesmo viver o que Deus tem com você? Ah, você não quer não. Você não quer. Se você quiser, você estava orando. Não é para todos não. Para alguém que está aqui. Se você quiser, você estava orando, estava jejuando. E estava vigiando nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Você está vendo? Então, Deus está liberando proteção. E proteção em cada área da sua vida. Primeira coisa. E segundo, Deus está abrindo visão espiritual. Para você ambicionar a coisa certa. O que é a coisa certa ambicionar? Ambicionar o que Deus tem com você. Sabe, eu não quero gastar nem um segundo da minha vida em algo que não é o que Deus tem comigo. Sabe, eu já fiz umas orações aqui perigosas. Ok, sabe, não aceite. Se Deus tem para você um negócio, uma empresa, vai cuidar dessa empresa, desse negócio. Se Deus tem com você um ministério, aceita o ministério que Deus tem para você. Se Deus tem para você servir, sabe? Ah, eu queria ser o primeiro, mas Deus me chamou para ser o 14º, sei lá, né? Então, faz o que Deus te chamou para fazer. Que se você viver o que Deus tem com você, sabe? Você vai sentir que está encaixado. Você vai sentir que que a sua vida tem um significado. Sabe? Por quê? Porque você está funcionando. Um senso de propósito, eu quero dizer. Se você viver o que Deus tem para você, você vai ter um senso de propósito. Sabe? Então não queira viver algo que Deus não tem para você. Não queira viver o propósito do outro. Não. Mas viva o que Deus tem com você. Você está ouvindo? E Romanos capítulo 12, versículo 3 para alguém. Né? Outra versão diz, não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você quer ter mais fé? Você quer ter mais fé para fluir de uma maneira ousada na sua identidade, de quem você é em Jesus? Você quer? Você quer ter mais fé? Então, você precisa de relacionamento. Eu vou orar. Eu vou orar aqui. Eu vi que alguém está numa emergência e Deus está te protegendo. Nós vamos orar. Fique em paz, fica ouvindo a palavra aqui, nós já vamos orar agora. Deus está protegendo você, Deus está agindo aí na sua vida. Tem um anjo, Deus está enviando um anjo aí na sua casa. Onde você estiver, Deus está enviando um anjo para te proteger. Ó, não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Quando você se compara com outra pessoa, sabe o que está acontecendo? Sem perceber, quando você se compara, você está correndo um grande risco. Quando você se compara, você está correndo um grande risco. Primeiro, de não viver o que Deus tem com você. Segundo, de ambicionar algo que é do outro, ou de até invejar o outro. Eu não gosto de falar desse tema aqui. Não gosto de falar desse tema aqui. Mas, se você está ambicionando o que é do outro, você está perdendo a si mesmo. Você está perdendo a sua identidade. Você está perdendo a si mesmo. E também está à beira de cometer um pecado. O quê? Invejar o outro. E o pior, quando uma pessoa entra numa rebelião, também vem um espírito de, sabe? O espírito de feitiçaria, de encantamento, que não deixa ela perceber que está errada. Por quê? Porque não está querendo viver o que Deus tem com ela, com ele, e está querendo ambicionar, uma ambição egoísta, quer dizer, algo que não é seu. Você está vendo? Olha lá, começou a me dar umas pontadas no peito. Vamos orar que é uma emergência de Deus. Pai, no nome de Jesus, toda pontada no peito, pare agora em nome de Jesus. E todo mal caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha alinhar os propósitos e as vidas. Estou sentindo o poder de Deus. Deus está tocando em alguém. Pai, venha alinhar, estabeleça a sua vontade sobre a vida de cada um que está aqui agora. Pai, eu peço que o Senhor venha tirar agora todo demônio de rebelião, todo demônio de
encantamento. Pai, todo espírito que está agindo com feitiçaria, eu declaro cancelado agora todo o mal. E dou uma ordem que todo mal bata em retirada agora, em nome de Jesus. Satanás, o Senhor te repreenda. Tudo aquilo que se levantou contra os propósitos do Senhor na terra, contra os propósitos do Senhor sobre a sua vida, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro orientações divinas. Eu declaro proteção de Deus na sua vida financeira. Não é nem vantagem eu ficar falando de vida financeira aqui se eu não estiver guiado, bem guiado por Deus, né? Por quê? Enfim, mas eu vou falar, Deus está dando uma grande proteção nas finanças de alguém aqui. Alguém que até, vamos dizer, sabe? É para alguém que está aqui, ó. Vinha para mim como se fosse assim, ó. Alguém abriu uma brecha. E o inimigo veio atacar onde? Ele estava planejando atacar a vida financeira. Eu já estou falando desde o começo da live, vocês lembram? Não é agora que eu estou falando desde o começo da live. Mas Deus está falando que cancelou e que mandou retroceder. Ó, o Senhor anulou a sentença contra você e fez retroceder todos os seus inimigos. Você não sofrerá mais mal nenhum. Você não sofrerá mais mal nenhum. O Senhor é contigo. Ó, poderoso para salvar. O Senhor, Deus de Israel, Ele está em seu meio. Você não sofrerá mais dano algum. Deus cancelou todo o mal contra você. Você está vendo? Deus está cancelando todo o mal contra a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vê isso? Tem proteção de Deus sobre a sua vida. Tem misericórdia de Deus. Tem graça de Deus. Misericórdia é poder para perdoar pecado. Graça é Deus te dando capacidade de fazer o que Ele quer, de viver o que Ele quer. Tem proteção de Deus sobre a sua vida e tem visão espiritual aberta. Recebe? Sabe? Deus está chamando pessoas aqui para um tempo de consagração. As pessoas têm me perguntado uma coisa bastante. Nós vamos orar agora. As pessoas têm me perguntado bastante. Como jejuar? Vou falar da maneira mais simples que vai funcionar para você. Ó, eu tenho recebido essa pergunta aqui. Você pode jejuar da meia-noite até meio-dia. E nesse período, se você não precisa trabalhar nesse período, ok, você vai ficar na meditação da palavra. Você pode até fazer uma caminhada, orando, falando com Deus até caminhando. Você vai, né, tirar a leitura bíblica, oração, né? Oração de joelhos, oração deitado, né? E na alimentação, se você puder, fica só na água. Mas tem gente que falou, tô com uma questão de saúde, sabe, eu já recebi minha cura e a cura está em manifestação. Então o que você vai fazer? Você não para de se alimentar, né? Mas tira alguma coisa que você gosta muito. A pergunta é, o que você gosta muito de comer? Se você responder um chocolate ou um refrigerante, o refrigerante já vai ser até glória para você, né? Você já vai te beneficiar, até você tinha que ver alguma coisa. Por exemplo, eu gosto do chocolate, tira o chocolate por essas 12 horas. E tira um tempo para buscar a Deus. Sabe, para buscar a Deus. Aí você faz isso um dia, faz 2, faz 3. Se você está querendo um jejum do milagre urgente, eu costumo dizer, jejua 3 dias. A coisa está séria. Às vezes as pessoas acham que Deus precisa fazer algo do lado de fora. Não, e Deus precisa fazer algo dentro de você, né? Como eu vou perceber isso? Se eu não estou conseguindo captar uma resposta de Deus, estou precisando jejuar. Tem algum bloqueio espiritual. Então eu vou jejuar o quê? 21 dias. Aí já não é 3 dias que é o milagre urgente. Aí eu vou jejuar 21 dias. Daniel, tem isso na Bíblia? Tem. Daniel recebeu uma revelação de Deus, né? Eu não estava entendendo o que Deus estava falando com ele. E o que aconteceu? Ele jejuou 21 dias. E teve batalha espiritual até chegar a resposta para ele. Porque no primeiro dia, Deus já tinha enviado a resposta. Então o que aconteceu? Jejuou 21 dias, ok. E se eu quero me consagrar a Deus? Eu oriento você a jejuar por 40 dias. Nesse modelo, se você pode, sua saúde já está perfeita, né? Agora, se você tem a saúde perfeita, ela está em manifestação ainda, não sei se essa é uma boa explicação. Mas o que você vai fazer? Ah, não estou podendo agora parar de comer. Então tirar algo que você gosta muito de comer. Daniel, por 21 dias, não comeu nada que fosse saboroso. Quer dizer, outras coisas ele comeu, legumes e outras coisas que você vai ver lá em Daniel 10. Então o que você vai fazer? Você precisa jejuar
Ah, eu quero muito de Deus. Você está fazendo o básico, orando, jejuando e leitura da palavra? Está fazendo leitura da palavra? Então, começa a fazer o básico. Eu falo assim, o possível é com você, o possível é comigo. E deixa o impossível para Deus. Sabe? Tem algo aqui que... Tá. A oração, sabe? A oração para os dias de jejum. A oração para os dias de jejum, eu gosto de ter uma oração mais como comunhão, como conversa com Deus, sabe? E quando eu já falei um pouco, eu falo, Deus, estou aqui só para receber da sua presença. E Ele começa a te reabastecer de poder. Se você está fluindo muito tempo numa unção, você precisa estar em constante jejum e oração. Você está vendo? E às vezes jejuns mais longos. Porque o mundo espiritual não é brincadeira. Tu acha que é ir lá para a igreja, tá tudo certo. Não é bem assim não. Então Deus precisa te fortalecer nesses períodos de oração e jejum. A espécie de males que só sai com jejum e oração. Por quê? Uma das coisas que o jejum faz, ele expulsa a incredulidade. Jejum também te fortalece espiritualmente, mas ele também expulsa a incredulidade. Se você está tendo incredulidade, às vezes o que você está precisando é ouvir a palavra assim, sabe? Uma palavra assim direcionada por Deus, uma palavra revelada de Deus para você e ao mesmo tempo jejuar. Você está vendo? Sabe o que Deus está falando? Eu vou falar. Deus está protegendo. Deus está abrindo visão espiritual e Deus quer que você ambicione a coisa certa. Deus quer que você ambicione o que Ele tem com você. Sabe? Se você viver o que Deus tem com você, você vai ter senso de propósito, de significado. Sabe? O mundo fala que a gente tem que sempre ser o primeiro. Sabe? E a questão não é primeiro, segundo, terceiro ou 50º. Não é essa a questão. A questão é, você está vivendo o propósito de Deus? Você está aceitando o que Deus tem com você? Daniel não era o primeiro. José não era o primeiro. E se você também não foi chamado para ser o primeiro? Você está vendo? Você pode dizer amém? Fala assim, eu quero viver o propósito que Deus tem na minha vida. Você vê isso? Vamos orar? Eu quero declarar aqui, versículo 11 de novo. Aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Deus está protegendo. Pai, nós oramos agora. Eu oro por cada pedido de oração. E por cada coração aqui cansado, cada coração desesperado. Cada pessoa que está aqui agora, Pai. Eu peço que o Senhor venha agora de encontro com cada necessidade. Pai, eu peço que o Senhor venha agir no espiritual, no emocional. Peço que o Senhor venha agir no corpo físico. Peço que o Senhor venha agir agora, Pai, nos relacionamentos de amizade, também no casamento. Eu peço que o Senhor venha agir agora, Pai, no nome de Jesus, também nas finanças. Pai, eu peço a sua misericórdia. Eu peço a tua misericórdia. Deus está perdoando alguém aqui. Deus está perdoando aqui nessa live hoje. Pai, eu peço a tua misericórdia. Você que tem, sabe? Deus que, durante essa oração, você estava falando, nossa, eu preciso pedir perdão para Deus. Deus está recebendo esse seu pedido de perdão. Em nome de Jesus. Pai, eu peço agora sobre os relacionamentos de amizade, casamento e peço também sobre as finanças. Pai, não deixe o inimigo atacar as finanças de ninguém que está aqui. Eu peço que o Senhor proteja e que a partir de hoje o Senhor coloque um coração que quer te agradar acima de tudo. Um coração que tenha o Senhor no comando, que tenha o Senhor no centro. Pai, eu peço que o Senhor venha assentar no trono de cada coração que está aqui. A tua palavra fala que o seu reino agora está dentro de nós. Então eu peço que o Senhor venha ter o comando, o controle das nossas vidas, Pai. Glorifica o seu nome sobre a vida de cada um que está aqui. Pai, abençoa espiritualmente, emocionalmente e também financeiramente sobre cada vida que está aqui agora. Eu declaro a bênção de Deus. Eu declaro a proteção de Deus. Deus não vai te deixar. Deus não vai te deixar com nada mal resolvido. Sabe? Deus está vindo para resolver. Quando você tem um problema, sabe, com as coisas aqui da terra, você procura especialistas específicos. E tem alguém aqui que estava com um problema espiritual sem saber. Sabe? Talvez eu não vi a sua mensagem, mas Deus viu. Sabe? Assim como Davi não estava sendo visto por ninguém, mas estava sendo visto por Deus. Eu vi o Senhor dizendo aqui, tem alguém aqui que é organizado, organizada, e não gosta de ter nada mal resolvido na vida. E Deus está falando com você. Não vai ficar nada mal resolvido na sua vida. Sabe?
não vai ficar nada mal resolvido na sua vida. Sabe? Eu vi aqui, eu vou falar. Eu via como se fosse um carro quebrado. Sabe? Eu via como se fosse um carro quebrado. E às vezes é literalmente mesmo. Mas eu creio que Deus está falando aí, alguém que estava querendo sair do propósito. Por quê? Por que querendo sair do propósito? Porque não está deixando Deus trabalhar na sua vida. Você precisa ter paciência e confiar em Deus. Sabe? Tem coisas que Deus não vai te revelar agora. Não. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tem coisas ocultas que Deus só vai revelar no tempo oportuno, no tempo certo. Sabe? Tem coisas que você não está entendendo agora, mas não saia do propósito. Não vá para um lugar ou não faça coisas que Deus não te confirmou. Deus está dando sabedoria para alguém tomar decisão aí. Ó, eu vou falar. Eu tive uma visão aqui agora. Eu tive a visão de alguém assistindo uma pregação. E quando você assiste uma pregação, você tem que discernir o que é para você. Por quê? Se alguém não está com discernimento, ou se alguém, por exemplo, o que eu vou falar é forte, está com algum espírito ali de rebelião, né? Que age junto com feitiçaria, com encantamento, então não vai entender nem direito, o que a palavra está falando. Nossa, mas é uma palavra de Deus. Pois é, mas tem um mal que Deus te trouxe aqui, porque tem um mal que precisa ser destruído aí na sua vida. E Deus está destruindo agora. Todo mal, todo espírito de encantamento, cai por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito de feitiçaria, sabe? Eu vi algo aqui, Deus está quebrando algum mal que veio para influenciar a mente. Todo mal cai por terra agora, em nome de Jesus. É a live da libertação de Deus. Todo mal bate em retirada agora, em nome de Jesus. A paz volta a reinar. O poder de Deus está agindo. E Deus está falando, eu vou te conduzir. Eu vou te conduzir. E eu vi o Senhor agora, ó, como se fosse um carro reformado. Um destino reformado. Como se fosse algo, sabe, reformado. Tem alguém aqui que até o seu carro físico, né, tá com problema. Mas isso está... Não é todos os casos, mas tem alguém aqui que seu carro físico está quebrado, que estava representando até algo espiritual. Por quê? Porque o inimigo queria tirar do propósito. Você está vendo? Mas aquilo que o inimigo usou para te prejudicar, Deus vai usar para te abençoar. Tem uma grande bênção vindo aí. Fica firme no que Deus te falou. Ah, Deus não me falou nada, então eu vou tomar a decisão da minha cabeça. Está repreendido em nome de Jesus. Você não vai tomar a decisão da sua cabeça, não. Você vai ficar firme no que Deus já te falou. Se Deus não falou nada, fica na última direção que Ele te deu, na última coisa que Ele te falou. Você está vendo? Hoje Deus falou comigo. Eu estava precisando de uma resposta. Sabe? E as pessoas acham que a resposta é sempre externa. Não, a maior resposta é dentro. Porque se dentro de você está tudo bem, o externo vai ser uma consequência. Você vai saber lidar até com seus desafios quando dentro está resolvido. Você está vendo? Olha lá, que live abençoada. Por exemplo, tem coisas que Deus está me dando a direção de falar e eu falo, meu Deus, mas eu não quero, será que isso aqui vai funcionar? Mas Deus está falando, fala. E sabe o que eu faço? Falo. Aí depois, ó, testemunho, milagre, libertação, cura. Sabe? E Deus está entrando aqui nessa oração. E Deus está entrando dentro das casas. E mais do que isso, Deus está entrando dentro das mentes. A partir de hoje, a presença de Deus reina na sua casa. Ó, a partir de hoje, a presença de Deus reina na sua casa. A partir de hoje, a presença de Deus reina na sua casa. Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó, sangue de Jesus tem poder. Deus está tirando alguém de um lamaçal, de um lodo. Eu vi como se fosse um lodo, como se fosse até um esgoto. E Deus está tirando daí. Ó, esperei com paciência pelo Senhor. Espera no Senhor, que Ele vai te tirar de uma situação difícil. E alguns aqui, Deus vai livrar de entrar numa situação ruim. Deus está falando aí, Ele vai tirar você desse lugar, sabe, desse lugar esse lugar ruim, esse lugar, eu vou falar, esse lodo, essa coisa ruim, sabe? Deus vai tirar você dessa situação ruim aí. Mas espere no Senhor e não dependa do seu próprio entendimento. Não se estribe no seu próprio entendimento. Tudo coloca diante de Deus.
Ah, não, vou tomar decisão. O que está todo mundo falando? Não, você já orou antes? Deus está tirando alguém assim, ó, de um charco de lodo. Deus está tirando alguém de uma coisa ruim, de uma coisa fedida, de uma coisa ruim. E Deus está falando aí, ó, começa a esperar em mim. Começa, sabe? Eu não vejo o Salmo 40 como, nossa, vou ter que esperar. Eu vejo o Salmo 40 como testemunho. Ele já esperou e o Senhor já se inclinou e Deus já fez. Você está vendo? Eu falei aqui de Salmo 40 esses tempos, né? Então Deus está falando com você, ó. Confia em Deus e não dependa do seu próprio entendimento, sabe? E outra, você não é coitadinho, coitadinha andando sobre a terra, não. Você é filho de Deus, você é amado por Deus. Pode ser que você está numa situação agora, sabe? Mas Deus vai te levantar. Olha aí, aos 45 do segundo tempo, Deus está falando. Deus vai levantar você. Deus vai está levantando você no espiritual cada vez mais, no emocional, no físico, nos seus relacionamentos, Deus está agindo, sabe? Nas suas finanças. Ah, mas ele fala sempre dessas 5 áreas. Pois é, cada vez que fala, Deus está fazendo alguma coisa. Cada vez que fala, Deus está protegendo. Cada vez que fala, Deus está aumentando o poder, está aumentando a graça. Por que eu falo isso? Porque eu mesmo falo, Deus, mas eu vou falar isso aqui de novo. Sangue de Jesus tem poder. Aí ele fala, não, né, sangue de Jesus tem poder mesmo, pode falar. Pode falar, porque enquanto você fala, eu estou abençoando. Olha aí. É isso, gente. Quero fazer uma última oração. E você vai ser lindo o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos lá. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela proteção. Nós te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo agora. Pai, eu coloco cada pedido de oração diante do Senhor. Ajuda cada um aqui, Pai, ter forças para viver a sua identidade, para viver o que o Senhor tem. Pai, nos ajuda a ambicionar a coisa certa. Nos ajuda a ambicionar o que o Senhor tem para nós. Pai, nos livra de toda ambição egoísta, onde só nós seremos beneficiados. Porque quando é propósito do Senhor, todos são abençoados sem limitação. Eu declaro que você está entrando no plano de Deus. Eu declaro que você está entrando no plano de Deus e muitas pessoas vão ser abençoadas através da sua obediência. Olha aí, através da sua obediência. Receba em nome de Jesus. Olha lá. Muitas pessoas vão ser abençoadas através da sua obediência. Levanta a sua mão aí. A unção está descendo sobre alguém. Olha aí. Levanta a mão, faz o teste aí. Ó, a unção de Deus, em nome... Ó, Jesus. Jesus está tocando e está liberando unção. Ó, está vindo algo novo aí, Maria. Está vindo algo novo sobre a sua casa, sobre a sua família. É algo novo, Deus está mandando, sabe, Deus está tirando o que é velho. E às vezes o que tirar velho não é tirar a pessoa, não é tirar essas coisas, não. Deus faz algo no espiritual. E se precisar tirar alguma pessoa, é outra história, né? Eu via Deus tirando algo velho. Sabe, às vezes as pessoas, olha o que Deus está falando aqui, às vezes as pessoas têm uma má experiência com igreja ou com religião, sabe? Mas Deus está falando aí, ó, é o tempo da experiência pessoal com Ele. E Deus está trazendo algo novo sobre a família da Maria. E com essa palavra eu vou profetizar. Olha lá, senti aqui, até chorei. Olha aí, o poder de Deus está tocando. Com essa palavra eu vou falar. Deus está entrando em vidas aqui. E Deus está fazendo algo novo. Algo novo vem de dentro de você. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro. Você vê? Ó, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Então a bênção tem que vir dentro de você. E de dentro de você, a bênção vai tocar até as suas posses. Vai tocar até no externo. Sabe? A arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E o Senhor abençoou ele e a sua família e tudo que era seu. Sabe? Essa presença de Deus está dentro da sua casa a partir de hoje. Deus está falando, eu estou protegendo o emocional. Deus está falando, ó, você está vendo o muro físico, ó. Deus está falando de proteção, de abrir visão espiritual. Deus está falando de viver o que Deus tem com você. Deus está falando de uma boa ambição, que é querer viver o que Deus tem para você. Em volta da sua casa você está vendo um muro físico, mas também tem um muro espiritual, sabe? Nem o mal vai atacar as suas emoções, nem o mal vai atacar a sua casa. E também ao seu redor. Ó, Deus está colocando uma proteção, é uma proteção invisível, mas é mais real do que qualquer tipo de proteção da terra. Ah, e se eu pudesse falar? Uma hora eu vou falar de proteção aqui, permitindo Deus, né? Em algo que Deus me deu esses tempos.
mas não é o tempo ainda. Agora, uma proteção. Ó. Sabe? Tem uma proteção invisível. Mas essa proteção invisível, ele é mais eficiente do que qualquer tropa da terra. Ó. Essa proteção invisível é mais eficiente, ó, do que qualquer tropa aqui da terra, do que qualquer empresa que você possa contratar. Ah, mas eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar, óbvio. Mas sabe, sobretudo tem uma proteção. Tem uma proteção de Deus sobre a sua casa. Então, continue em oração. Por exemplo, quando eu vou fazer as coisas do cotidiano, do dia a dia, tem vezes que Deus fala comigo, não vai naquele lugar. E 3 vezes eu fui teimoso. Deus estava falando, não vai, e eu fui. Sabe o que aconteceu? Por 3 vezes, dentro do curto espaço de tempo, eu entrei no lugar. Eu acho que vai acabar aqui, ó, a bateria aqui. Vamos terminar. Por 3 vezes, chegava no lugar. Ah, não acabou não, ó. Jeová deu mais 10 aí. Vamos lá. Por 3 vezes, Deus falou, não vai, eu fui. A primeira vez, uma pessoa que nunca me viu na vida, começou a me xingar. Nem sabia quem eu era, né? Quer dizer, o mal viu e não gostou e começou a me xingar. Vocês entenderam? Visão espiritual. Ok. A segunda vez, Deus falou, não vai naquele lugar. Eu falei, não, mas é o único lugar que está aberto, eu vou dar um jeito, eu vou lá. Eu fui lá. Sabe o que aconteceu? O outro também começou lá a querer arrumar problema comigo. E eu fiquei quieto, não falei nada. Só usei minha autoridade assim, falei baixinho, falei, né? E saí fora. Uma terceira vez, aí, essas 2 primeiras foi de noite, a terceira foi de dia. Alguém me olhou, nunca me viu, e começou também a me xingar. Quer dizer, Deus foi misericordioso comigo, porque Deus já tinha me falado para eu não pôr meu pé lá. Né? E eu pus meu pé lá, porque eu achei que era mais fácil, não queria dirigir 5 minutos a mais. Você está vendo? Então, a oração também é importante. Uma outra vez que subtraíram algo da minha filha, né? Deus me revelou 2 dias antes, falou, ó, tem algo errado com a sua filha. Eu fui lá, fiz algumas perguntas para ela, e aparentemente estava tudo bem, só que na segunda-feira, Deus fez um milagre. E o quê? Nos fez acordar 15 minutos mais cedo. Olha o milagre, Deus está falando e às vezes a gente não está percebendo. Eu falei, eu vou te levar na escola. Ela falou, ah não, eu vou andar só nesse quarteirão aqui, vou encontrar minhas amigas ali, algum amigo, e nós vamos da escola ali junto, né? E Deus falou, ó, leva ela para a escola. Eu não levei, sabe o que aconteceu? Subtraiu algo dela, só que depois Deus abençoou que ela recebeu algo melhor, né? Mas quer dizer, foi um problema desnecessário. Então, o que quer dizer? Deus está te protegendo, nos protegendo. Mas também, às vezes, na oração Deus vai falar, ó, muda o caminho. Você está vendo? Você pode dizer amém? Quem aqui pode dizer Deus é bom? Olha, o evangelista Carlos Miguel, será que está Carlos Miguel? Eu creio que é ele mesmo que está aí. Ó. Glória a Deus. É isso, gente. Né? Olha, foi longe a live hoje, hein? Né? Foi longe. Hoje que eu falei assim, vou entrar rapidinho e Deus vai fazer em 20 minutos o que precisa fazer. A hora que viu já está aí, ó. 53, ó, é saúde divina. Eu declaro cura em nome de Jesus. Eu declaro cura em nome de Jesus. Pelas pisaduras de Jesus, eu já sou sarado. Eu já sou sarado. Você pode dizer amém? Eu via Deus tocando nos dedos do pé de alguém que está aqui. Ó. Tem alguém que está assim como os dedos, eu via como se fossem os dedos assim, ó. Como se fosse travado. Ou com algum problema nos dedos, assim, que está impedindo algum movimento. E Deus está falando que está tocando nos dedos. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro a unção de Deus sobre cada um que está aqui, protegendo também sua saúde. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Deus te toca agora. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo sobre uma secreção. Sabe? Deus está trabalhando aí, está fazendo retroceder, está resolvendo essa secreção aí. Né? Tem gente que fala, nossa, ele sabe de medicina. Eu não sei não, gente. Vem a palavra assim para mim. Um dia eu dei uma palavra lá, e alguém falou, isso aí é de tal doença assim, assim, assim. E aí a palavra encaixou certinho. Por quê? Porque é Deus que fala. Né? Outra vez, enfim, muita coisa acontecendo.
Eu declaro cura em nome de Jesus sobre todos os enfermos. E se você também está orando por alguém aí, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu não vou ser medroso não, eu vou falar. Eu via, ontem no culto eu vi a palavra glândula. E depois tinha alguém que estava com problema com essa glândula aí. E talvez é alguém que estava no culto que está aqui ou é alguém novo. Eu vi o Senhor dizendo, você que está com problema relacionado a alguma glândula. Sabe, ignorância também não é bom não, eu vou pesquisar o que é isso aí. Mas assim, glândula, Deus, você que ouviu alguma coisa do médico sobre glândula, você que ouviu alguma coisa do médico sobre glândula, Deus está liberando um poder de cura, uma unção de cura, e está te curando agora. Em nome de Jesus, declaro cura em nome de Jesus. É uma cura imediata. É uma cura imediata. Olha aí, é uma cura imediata. Você está vendo? Você está vendo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Sou eu mesmo? Olha lá. Glória a Deus. Ontem no culto Deus revelou glândula. Que Deus estava curando alguém com algo relacionado à glândula. E hoje de novo, Deus falando glândula aí, ó. Eu declaro cura em nome de Jesus. Jesus está curando aqui nessa live. Recebe o que é teu aí. Sabe, tem sempre que ter uma unção de milagres, recebe o que é teu. Fala assim, eu recebo minha cura agora em nome de Jesus. Fala, eu tenho a saúde divina. Sabe, eu recebo o meu milagre. Jesus está aqui. Jesus está aqui, recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vê? Glória a Deus. É isso, gente. Estamos sempre aqui. Quando? 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse é o nosso livro. Você pode adquirir através do telefone. Está aqui na descrição. Nós estamos no mistério com o nosso telefone aí, mas o telefone está aqui na descrição, tá bom? Para você adquirir o nosso livro. Tem um tópico aqui que tem recebido testemunho, poderosos em Jesus, né? Então eu creio que esse tópico aqui vai ser especial para você, tá bom? Lá, poderosos em Deus, quem nós somos em Jesus, ou quem é Jesus em nós, você vai ver lá, vai ser especial. Aqui na descrição também tem as formas de... Olha lá, vai recebendo na sua necessidade. É isso aí, Maria. Glória a Deus. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link do grupo no canal, que vai vir algo especial. Vai vir uma novidade lá, brevemente. Assim que Deus bradar, assim que Deus confirmar. É isso aí? Até o nosso próximo encontro. Até lá. Você tem uma noite abençoada, noite de sono em nome de Jesus. Quem não dormia, vai dormir, hein? Em nome de